Orientação Espírita, o seu canal de Espiritismo no YouTube, esclarecendo e consolando através dos princípios espíritas. Faça sua inscrição e renove sua vida. Vamos, juntos, fazer um mundo melhor. Em todos os momentos, o livro espírita é a melhor companhia. Comprando em marcosdemario.com, você apoia a manutenção do canal Orientação Espírita. No canal Orientação Espírita, você encontra variada programação, pensada e feita para você. Acompanhe os nossos programas no YouTube. Um olhar para o futuro na construção da Era do Espírito. Tem início mais uma edição de Ante os Novos Tempos, um olhar voltado para o futuro da humanidade através das revelações dos Espíritos, na mensagem consoladora e esclarecedora do Espiritismo. Fique agora na companhia de Marcos Demario. Olá, estamos iniciando Ante os Novos Tempos, onde vamos tratar de temas da vida sempre através dos princípios da doutrina espírita, quais Deus como Pai e Criador, a imortalidade da alma, a reencarnação, a comunicabilidade entre encarnados e desencarnados, a lei de evolução. Assim, nós traremos o Espiritismo para os fatos da vida, com um olhar para o futuro, a era do Espírito que se aproxima no mundo de regeneração. Seja bem-vindo ao Ante os Novos Tempos. Perguntando e aprendendo. E nesta primeira parte do programa, nós vamos dedicar as perguntas que você vai direcionar para que nós possamos responder sempre através dos princípios do Espiritismo. Você vai ver aí na sua tela que você pode fazer a sua participação, enviar a sua pergunta, seu comentário, através do WhatsApp do programa ou também através do YouTube, onde transmitimos o Ante os Novos Tempos. E nós já recebemos várias participações, vamos então dar início com elas. E lembre-se, você pode perguntar sobre qualquer tema. Nós estamos aqui sempre para responder, utilizando o Espiritismo para isso. Vamos iniciar o programa com a participação da Carla Terezo, que é da cidade do Rio de Janeiro. E ela pergunta: como devemos trabalhar a tolerância e a empatia em tempos de muitos negacionistas? Carla, este é um tema contemporâneo, bastante atual, dentro daquilo que estamos enfrentando, que é a pandemia do novo coronavírus, que tem nos levado, sim, a embates com relação à ciência, a ideologias extremistas. E você pergunta, então, como trabalhar tanto a tolerância quanto a empatia. Bom, a tolerância é muito importante, o Espiritismo nos explica isso, porque nós precisamos compreender que cada um de nós, aqui na humanidade, nós estamos num determinado patamar de crescimento espiritual, de evolução. É impossível exigir que todos pensem
do mesmo jeito e queiram as mesmas coisas. E é por isso então que nós temos aqueles que negam a realidade da pandemia e também negam aquilo que a ciência solicita para o combate a esse vírus, como nós temos aqueles que são indiferentes, para aqueles que tanto faz como tanto fez. Nós temos aqueles totalmente voltados aos parâmetros científicos e assim por diante. Então é uma gama muito grande, cultural, social, que nós temos aqui na humanidade. Com o Espiritismo, nós aprendemos a necessidade de compreender. E compreendendo, saber tolerar, sem ataques, sem polêmicas, mas procurando dar o bom exemplo dentro daquilo que se deve fazer no combate a essa pandemia. Claro que nós espíritas vamos sim seguir, mas não cegamente, mas nós vamos seguir sim as recomendações de ordem científica quanto às questões da saúde pública, porque é um vírus, ele é muito perigoso, não escolhe pessoa, não escolhe idade, não escolhe status social de ninguém. Então é óbvio que nós temos que nos prevenir, mas sabendo compreender e tolerar os outros sem irmos para o radicalismo. Isso é que é muito perigoso. E aí entra a empatia, que faz parte aqui da sua pergunta. Empatia, em síntese, é saber se colocar no lugar do outro. Esse é o grande exercício que nós temos que fazer. Ter sentimento pelo outro. Imaginar o outro na sua situação, no seu conhecimento, na sua cultura, nas influências que recebe. Então, empatia e tolerância estão de mãos dadas. E esse é o grande exercício a ser feito e que nós precisamos nos trabalhar e trabalhar dentro da educação. Então, sabemos nos colocar no lugar do outro. Ora, obviamente que nós não gostaríamos que os outros radicalizassem pensamentos e condutas sobre a nossa condição de sermos espíritas. Então, obviamente, nós não devemos fazer aos outros o que não queremos que eles nos façam. Então, nada de radicalizar, nada de condenar, mas oremos por todos para seguirmos em frente como irmãos que somos em Deus nosso Pai. Então, saibamos tolerar, saibamos colocar em prática a empatia, continuando a exercer a nossa cidadania no combate a essa pandemia que vai passar. Mas esse passar depende muito de nós mesmos, da confiança que temos não apenas em Deus, mas também em Jesus, que é o governador espiritual do planeta, nos bons espíritos que não param incessantemente de trabalhar para o nosso bem e, claro, utilizando o nosso livre-arbítrio para as coisas boas. Nós não precisamos de guerras, nós não precisamos mais de separações, nós precisamos de solidariedade, de fraternidade, de cooperação. E é assim que nós vamos vencer tudo isso que está acontecendo atualmente aqui na nossa humanidade. Pois bem, participa do nosso programa enviando aqui a sua pergunta pelo WhatsApp a Andréia, que é também da cidade do Rio de Janeiro. Andréia pergunta o seguinte: você poderia abordar a questão da depressão e da ansiedade? Qual a visão da doutrina espírita sobre esses transtornos? Em dois assuntos muito importantes: depressão e ansiedade. Essas duas temáticas, elas têm a ver com o que a psicologia chama de vazio existencial, de falta de sentido para a vida. E o que nós temos visto na sociedade humana atual é que isso está presente em grande parte das pessoas, que estão vivendo de forma mais imediatista, o aqui e o agora.
e estão vivendo nas sensações, nas emoções muitas vezes desequilibradas e sem pensar nas consequências disso para o dia de amanhã. Ora, o que acontece? Acontece então que essas pessoas vão desgastando as suas energias, tanto orgânicas quanto espirituais. E chega um momento que festas, bebida alcoólica, drogas, sexo sem equilíbrio, consumo exagerado, luta pelo poder, essas coisas começam a não preencher mais a alma, porque a alma sente a necessidade de valores humanos, ela sente a necessidade das virtudes que estão faltando. E então a pessoa entra no vazio existencial. Entrando no vazio existencial, ela terá uma tendência a começar a entrar para a depressão. Ou seja, como ela não tem uma finalidade maior na vida e tudo que ela faz não preenche mais aquilo que ela está procurando e que normalmente ela não sabe o que é, ela começa a se deprimir. Ela começa a achar que não há mais motivo para viver, que não há mais motivo para estar com todos na sociedade, porque essas coisas só trazem a ela desgaste e nada mais do que isso. Nós precisamos tomar um cuidado muito grande com a depressão, porque ela é uma porta para o suicídio. Já que a pessoa não tem uma finalidade maior da vida e ela está sofrendo com o vazio existencial e o seu desgaste emocional e orgânico, ela começa a pensar em se retirar da vida e abre o seu campo mental para a influência dos espíritos maus, dos espíritos inferiores, que não querem o nosso bem, caracterizando então o que nós espíritas conhecemos como o processo obsessivo. Então, muito cuidado com o isolamento, muito cuidado nesse se retirar da sociedade e começar a ter pensamentos negativos, que talvez seja melhor sair do sofrimento através de se tirar a vida. E isso é um equívoco, porque na verdade a vida continua após a morte. E perante a lei divina, nós vamos responder por esse ato, porque a vida pertence a Deus e não a nós. Tudo isso então está ligado ao vazio existencial e à depressão. E entra aqui a ansiedade. A ansiedade também está ligada ao vazio existencial. Nós ficamos ansiosos em preencher a nossa vida, o nosso dia a dia, com coisas que aparentemente vão nos satisfazer, mas depois nos lançam ao vazio. Ou seja, é como se nós entrássemos numa ressaca, porque tudo aquilo que nós fizemos naquele dia, ou o nervosismo pelo qual nós passamos, ansiosos pelo evento, pelo horário do encontro e assim por diante, isso nos arroja depois novamente ao vazio. E aí então a ansiedade também é uma porta que se abre à depressão. Nós temos, obviamente, as ansiedades naturais, né? De chegar a hora daquele encontro afetivo. Isso é natural, é normal, mas isso não pode nos desequilibrar. Então, muito cuidado, tanto com a depressão, quanto com essa ansiedade em que você não a controla. A ansiedade não pode tomar conta de você. E aí entra o Espiritismo. O Espiritismo que nos descortina a nossa finalidade maior daqui estarmos. Darmos continuidade aos nossos aprendizados intelectuais e morais, porque estamos a caminho da perfeição, de nos tornarmos espíritos puros. E, portanto, a encarnação, ela tem uma finalidade, ela tem um propósito muito elevado. Reparar o mal que porventura fizemos no passado, passar por provações que são necessárias para o nosso adiantamento, aprendermos a amar o nosso próximo como a nós mesmos, sempre rumo à perfeição.
E aí você tem a sua vida preenchida por valores profundos, valores que equilibram a alma e que não vão dar chance nem a esses espíritos que não querem o nosso bem e nem vai dar chance a uma depressão ou essa ansiedade desequilibrada. Portanto, estudemos o Espiritismo e com ele, que nos traz de volta o Evangelho, preenchamos a nossa vida utilmente, sempre confiando em Deus, nosso Pai, e seguindo em frente. Muito bem, participando aqui do nosso programa, nós temos agora a Fernanda Linhares. A Fernanda Linhares é de Santa Catarina, mandou também sua pergunta através do WhatsApp. Ela indaga: o que eu quero saber é se esses médiuns que lançam de má fé mensagens alarmistas, ditas mediúnicas, na verdade, eles já estão com sua mediunidade suspensa? Fernanda, Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, trabalhou esse tema em O Livro dos Médiuns, com mais profundidade, porque ele toca no tema também em O Livro dos Espíritos. Prestando atenção em todo o diálogo e seus comentários lá em O Livro dos Médiuns, nós temos então uma chamada de atenção muito profunda sobre os médiuns. Vamos lembrar aqui o nosso querido Chico Xavier. Chico Xavier deixou para nós aproximadamente 450 livros psicografados, 450 livros mediúnicos de centenas de autores, destacando-se entre eles Emmanuel, que era o seu guia espiritual, e André Luiz, entre outros. Nós temos um manancial riquíssimo de orientação nas obras do Chico Xavier, como o temos também nas obras de outro médium querido, que é o Divaldo Franco. Nós estamos agora num momento de internet, de redes sociais, de aplicativos de comunicação instantânea, que é muito fácil publicar o que queremos e compartilhar, chegando mesmo então a viralizar aquilo que nós publicamos. Mas será que se deve publicar tudo o que se escreve ou o que se recebe do mundo espiritual? A resposta é não. Tanto os espíritos superiores quanto Allan Kardec deixam isso muito claro. Todas as mensagens, todos os textos psicografados ou vindo através da psicofonia, enfim, tudo que veio do mundo espiritual deve passar pelos crivos da lógica, da razão, do bom senso e da universalidade do ensino dos espíritos. 4 itens importantíssimos. E como que nós vamos classificar essas mensagens espirituais? Analisando a linguagem e o conteúdo dessas mensagens. Quem é o médium que recebeu e qual é o nome do espírito, isso não tem importância. Nós vamos analisar linguagem e conteúdo. E temos que tomar muito cuidado, porque temos recebido realmente mensagens espirituais por esses meios de comunicação da internet que não passam por esses crivos. Então, muito cuidado. E nós já temos um manancial riquíssimo na literatura espírita de orientações, de ordem mediúnica, de orientações espirituais. Nós não precisamos que médiuns recebam desses espíritos, muitos deles pseudo-sábios, outros realmente inferiores, para lançar dúvidas sobre os próprios princípios do espiritismo com mensagens alarmistas. Como colocar data para quando vai começar o mundo de regeneração, ou estabelecer dia e horário para preces coletivas a favor da humanidade, ou dizer que a espiritualidade superior está preocupadíssima com os rumos da humanidade, como se Deus e Jesus não estivessem à frente dos nossos destinos. Essas mensagens têm que ser rejeitadas
E quem fala isso é Allan Kardec, lá no Livro dos Espíritos. Erasto, no capítulo 20 do Livro dos Médiuns, ele é taxativo. É melhor rejeitar 10 verdades do que aceitar uma única mentira. E olha que é um espírito que está falando. E aí nós vemos então a sua superioridade ao nos chamar a atenção sobre isso. Esses médiuns, se estiverem com a sua mediunidade suspensa, eles estarão então mistificando, o que agrava e muito a situação, e esses médiuns haverão de responder por isso perante a lei divina. Isso é possível de acontecer? Sim. Mediunidade é possível de ser suspensa? Sim, para o aprendizado do próprio médium, que precisa procurar a humildade e não acreditar em todo e qualquer espírito que se apresente a ele. E esta advertência vale também para os dirigentes espíritas, que não podem simplesmente aceitar tudo e sair publicando só porque é uma mensagem que foi recebida na reunião mediúnica lá do Centro Espírita. Então, médiuns e dirigentes, editores, todos nós temos essa grande responsabilidade, então, de analisar linguagem e conteúdo e passar pelos crivos, pelas peneiras da razão, do bom senso, da lógica, da universalidade do ensino dos espíritos e, claro, pelos princípios básicos do espiritismo. Tudo que for contra a lógica, o bom senso, a razão, tudo aquilo que bater de frente com os princípios básicos do espiritismo, aquilo que não tiver uma linguagem condizente com os espíritos superiores, tudo isso deve ser rejeitado, não deve ser divulgado, e se nós recebermos, não devemos compartilhar de forma alguma, porque esse compartilhamento só irá gerar confusão. E esse médium, esses dirigentes do Centro Espírita, haverão então de, com o tempo, é o que nós esperamos, haverão então de refazer a sua conduta, de repensar e pelo campo da humildade continuarem a servindo no bem. Temos mais uma participação, esta aqui é do Rio de Janeiro também, da cidade do Rio de Janeiro, do Vitor. E o Vitor está nos perguntando aqui o seguinte: há rumores de que o século XXI serviria para a chegada de espíritos mais elevados, principalmente ao Brasil, para nos ajudar a lidar com o atual momento. Isso realmente pode se concretizar? Que tipo de gênios virão? Sim, é verdade. O século XXI, do terceiro milênio da cristandade, ele está assinalado pela espiritualidade superior, por Jesus, nosso governador espiritual, para ser o século em que vamos sair da condição de mundo de expiações e provas para mundo de regeneração. Lembrando que o mundo de regeneração é o mundo onde o bem irá predominar sobre o mal. Para que isso aconteça, dentro da lei do progresso, que é uma lei divina, sim, vários espíritos missionários estão reencarnando. Estão vindo até nós para que possamos, então, receber esse influxo do bem para seguirmos em frente. E eles reencarnam em todos os setores do conhecimento humano, em todas as áreas da cultura, da ciência, da filosofia, da educação, enfim, em todos os ramos, para equilibrar este momento em que também estamos recebendo pelas portas da reencarnação espíritos inferiores que estão tendo a sua oportunidade derradeira de arrependimento, de iniciar a reparação. Por isso, tanta conturbação que estamos assistindo na sociedade humana e que tem origem numa crise moral profunda que estamos vivendo por causa do embate entre os vícios e as virtudes, entre o egoísmo e a caridade, entre o orgulho e a humildade.
Mas tenhamos calma. O bem vai vencer. Ele vai predominar. Mas lembremos, século XXI, ele vai bem longe. O terceiro milênio vai até 2999. Esta época, esse tempo é o assinalado para que o processo de transformação do mundo ele se complete para sermos então um mundo de regeneração. Mas não há uma data prevista. Não há uma data porque a lei divina ela respeita o nosso livre-arbítrio. Somos construtores de nós mesmos e do mundo, da humanidade. Está nas nossas mãos. Mas tenhamos certeza que não somos desamparados. Deus está conosco. Jesus, como se diz, está sim no leme. E esses espíritos superiores, esses bons espíritos, estão reencarnando também, estão conosco, nos impulsionando para que possamos vencer as nossas más tendências, possamos nos moralizar e espiritualizar e eleger a paz, o amor e o bem como roteiros de vida. Acelerar esse processo só depende de nós. Eles, os espíritos, estão fazendo a sua parte a nosso benefício. Temos mais uma participação aqui no Ante os Novos Tempos, que é do João Gomes, lá de Salvador, Bahia. Ele pergunta: a alma e o espírito são seres diferentes? Bem, isso nos leva aqui a ter que entender esses dois termos, como que eles surgiram e os seus variados significados. A crença na alma é uma crença intuitiva no ser humano. Ou seja, sempre tivemos essa crença desde que nos conhecemos aqui no mundo terreno. Desde que o homem surgiu na face da Terra, desde que formamos os primeiros núcleos humanos, nós temos essa crença em algo mais, que existe algo mais. Esse algo mais começou então a ser designado de alma. Que nós então não seríamos apenas o corpo físico, mas seríamos essa alma. Como é a alma? Bem, aqui nós teríamos que fazer uma viagem histórica pela civilização humana, porque dependendo de cada povo e de cada época, a alma foi entendida de uma determinada maneira. E houve sempre muita confusão em relação ao que seria exatamente essa alma. Quem mais se aproximou da realidade que o Espiritismo nos vem trazer, possivelmente foram os pensadores gregos. A filosofia grega chegou muito próximo de considerar a alma o ser individual, o ser individualizado, que é o ser da própria vida. Seria a alma, que foi confundida como fantasma e outras denominações que não estão corretas. Para nós espíritas, a alma nada mais é do que o ser humano que está desencarnado, que está vivendo no mundo espiritual. São os homens e as mulheres na condição exclusivamente espiritual, dotados do corpo espiritual, como disse Paulo de Tarso, que nós espíritas chamamos de perispírito. Qual é a diferença deles para nós? É que eles não têm o corpo orgânico, porque eles não estão encarnados, estão desencarnados. Mas não são seres especiais da criação. São apenas os homens e as mulheres na condição de desencarnados e nós na condição de encarnados. Pois bem, e onde entram os espíritos? Tecnicamente falando, didaticamente falando, Allan Kardec deixa muito claro na codificação que para nós espíritas,
para o entendimento do Espiritismo, alma é o espírito encarnado. Espírito é a alma desencarnada. Portanto, alma e espírito são a mesma coisa. Para nós, espíritas, não há diferença, a não ser essa didática de nos referirmos aos espíritos na condição de quando estão desencarnados, nos referimos à alma na condição de quando estão encarnados. Ou seja, eu, deste momento, sou um espírito encarnado, portanto, uma alma. Quando chegar a hora da morte, que é só do corpo físico, e eu retornar para o mundo espiritual, eu serei então chamado de espírito ou alma desencarnada. Portanto, o Espiritismo não faz distinção, não são dois seres diferentes, distintos, não existem as almas e os espíritos. Nós estamos falando do mesmo ser, criado por Deus, simples e ignorante, mas dotado de todos os atributos para poder desenvolvê-los, progredir e chegar à perfeição. Deus cria os espíritos, e quando os espíritos começam então a encarnar, nessa condição de encarnados, são chamados de almas. Então, tanto faz. Nós podemos nos referir aos que estão desencarnados como almas ou espíritos. Podemos nos referir a nós mesmos que estamos encarnados como almas ou espíritos. Duas palavras para designar o mesmo ser, único, indivisível e que se mantém sempre, quer esteja com o corpo físico, orgânico, quer esteja apenas com o corpo espiritual. Então, para o Espiritismo, não há nenhum tipo de separação, tudo é muito claro, alma ou espírito, nós estamos nos referindo ao mesmo ser, esse ser que povoa o universo, criado por Deus e que é então destinado à perfeição. Os espíritos, lá em O Livro dos Espíritos, sinalizam a Allan Kardec que o ideal é que tivéssemos uma palavra para cada coisa, para que não houvesse nenhum tipo de confusão. Mas esse é um problema humano, é um problema nosso, de nos entendermos no uso da nossa linguagem. Importante é sabermos o que estamos falando, qual é o entendimento sobre aquele termo. E na introdução de O Livro dos Espíritos, magistralmente, Allan Kardec nos dá essa explicação. Qual é a visão que o Espiritismo tem da alma? É esse ser imortal, criado por Deus, que mantém sempre a sua individualidade e que um dia chegará à perfeição, cujo modelo é Jesus, o nosso governador espiritual. Portanto, para o Espiritismo, alma e espírito são a mesma coisa, nós estamos falando do mesmo ser, só com esta ressalva, que é essa questão didática que nós podemos utilizar. Quando nos referirmos aos espíritos, estaremos nos referindo ao ser que está desencarnado. Quando nos referirmos às almas, estaremos então nos referindo a esse mesmo ser, a esses mesmos seres, só que na condição de encarnados. Fora disso, estamos falando então do mesmo ser e não de dois seres. Poesia espírita. Mas por que vamos trabalhar poesia espírita? É porque os espíritos escreveram maravilhosamente através da poesia. A poesia é uma arte que deve encantar a alma, que deve nos elevar acima dos contextos materiais da vida. E nós vamos, no nosso programa, a cada edição, trazer uma poesia espírita, mais particularmente, uma poesia mediúnica.
E nós vamos iniciar trazendo uma poetisa, a qual nós admiramos muito e que escreveu dezenas de poemas através do nosso querido Chico Xavier, o Francisco Cândido Xavier. Nós estamos aqui nos referindo a Maria Dolores, uma companheira maravilhosa e que toca os nossos corações. Das dezenas de poesias que ela transmitiu através do Chico Xavier, escolhemos para o nosso programa hoje a poesia com o título Servir Mais. Essa poesia está publicada no livro Alma e Vida, que é um livro psicografado pelo Chico Xavier e totalmente de autoria da Maria Dolores. Vamos então a este nosso momento poético com o espírito Maria Dolores. Alma querida, não fales de mágoa e ressentimento, ante o impacto violento da dor onde quer que vás. Esquece-te e prossigamos no esforço de nosso nível, agindo, quanto possível, para o sustento da paz. Além das áreas de angústia em que a penúria domina, a prova se descortina onde sobram teto e pão. Muito conforto que anotas traz a lágrima escondida, e o ouro que enfeita a vida, muitas vezes, surge em vão. O progresso se agiganta, continente a continente. A cultura exige frente, quer o gênio mais lugar. Levantam-se arranha-céus, o cérebro ganha altura, mas ouve-se a desventura do sentimento a chorar. Casas nobres abrem alas para a vitória do estudo, mostra ao povo anseio agudo de vida superior. Mas o tóxico se espalha sob lances infelizes. O lar é um campo de crises, a míngua de paz e amor. A guerra que vibra acesa, de lado a lado do mundo, feriu a golpe profundo a confiança no bem. Medo, tensão, amargura dos seres incompreendidos são lágrimas e gemidos que atingem o mais além. Sigamos, alma querida, em dolorosos enganos, nos raciocínios humanos, a sombra alcança apogeus. Elevemos ante o Cristo as forças do coração. Toda a terra em transição tem fome da luz de Deus. Eis aqui então a poesia de Maria Dolores, captada pelo nosso querido Chico Xavier, do livro Alma e Vida, que trazemos a todos nós para a nossa meditação e também para a sensibilização dos nossos sentimentos. Como diz ela aqui no final, sigamos, porque no fundo todos nós temos fome de Deus, todos nós temos necessidade de Jesus nos nossos corações. Eis então a poesia espírita do programa de hoje. Entendendo com o Espiritismo. Hoje vamos conversar sobre as expiações coletivas e a pandemia. Todos sabem que estamos vivendo no atual momento essa pandemia do novo coronavírus, a Covid-19, que tem ceifado milhões de vidas em todo o mundo, tem infectado outros milhões de pessoas e nós aqui no Brasil também estamos sofrendo muito. E que essa pandemia está também nos levando a uma crise econômica, está nos levando a uma crise moral, de discussão de valores. E o que muito se pergunta é por que estamos enfrentando essa pandemia.
porque ela vem se arrastando já durante tanto tempo. Já estamos no segundo ano dessa virose, desse verdadeiro caos que nós estamos enfrentando. Por que Deus permite isso? Porque jovens, crianças estão desencarnando, vitimados por esse vírus. Bem, o Espiritismo trata desse assunto já em O Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec conversa com os espíritos superiores a respeito das tragédias coletivas ou expiações coletivas. Isso está na terceira parte do Livro dos Espíritos, na Lei de Destruição. E ele inicia o diálogo com os espíritos na questão 737, que vamos destacar aqui para os nossos comentários. Pergunta então Allan Kardec: com que fim Deus castiga a humanidade com flagelos destruidores? Respondem os espíritos superiores: para fazê-la avançar mais depressa. Não dissemos que a destruição é necessária para a regeneração moral dos espíritos, que adquirem em cada nova existência um novo grau de perfeição? É necessário ver o fim para apreciar os resultados. Só julgais essas coisas do vosso ponto de vista pessoal, a chamais de flagelos por causa dos prejuízos que vos causam. Mas esses transtornos são frequentemente necessários para fazerem que as coisas cheguem mais prontamente a uma ordem melhor, realizando-se em alguns anos o que necessitaria de muitos séculos. Vamos então conversar a respeito dessa explicação dada pelos espíritos superiores. Nada acontece por acaso. Tudo tem um fim útil e superior à nossa vida orgânica, material. É disso que precisamos nos convencer. Porque se aqui fôssemos colocar como causa o acaso, nós estaríamos menosprezando a perfeição divina. Deus é perfeito. Deus é soberanamente justo e bom. Por isso, nada pode nos acontecer sem estar de acordo com essa vontade suprema e perfeita de Deus, que é nosso Pai e Criador. Então, a pandemia, que é uma expiação coletiva, é um flagelo destruidor, ela está acontecendo como consequência de tudo que nós, seres humanos, estamos fazendo ao longo do tempo aqui na humanidade. Nós temos cultuado a violência, a guerra, o egoísmo, temos feito culto ao orgulho, à vaidade, à prepotência. Temos deixado que a corrupção domine as instituições humanas. Temos desdenhado do amor ao próximo. Não fizemos opção nem pela paz e nem pelo bem. O acúmulo das consequências de todas essas opções estão na raiz das causas geradoras da atual pandemia, como estiveram nas causas geradoras das duas grandes guerras mundiais no século XX, da famosa gripe espanhola que assolou o mundo, principalmente entre os anos de 1918 e 1919. Portanto, como a cada um é dado segundo as suas obras, nós estamos recebendo as consequências da semeadura, das obras que fizemos ao longo de décadas e décadas.
em que promovemos o egoísmo e o orgulho. Então, estamos enfrentando agora a dor. Mas a dor é instrumento divino para aqueles que não optaram pelo amor. Allan Kardec, na sequência do diálogo com os espíritos, indaga que entre os que estão desencarnando, também desencarnam pessoas boas, pessoas do bem. Isso não seria injusto? E os espíritos superiores refutam essa pergunta de Allan Kardec com outra pergunta. Bons, pessoas do bem, talvez para vocês, mas será que intimamente, espiritualmente falando, são realmente pessoas do bem? Já moralizadas, que passaram a sua existência combatendo suas más tendências? Nem sempre. Podem ser pessoas de bem perante o mundo, com seus valores distorcidos, mas não perante a lei divina. E aqueles que de fato são pessoas de bem, por que eles haveriam de ter que ficar na Terra para sofrer sem nenhuma necessidade? Então o fato de desencarnarem como vírus apenas os está poupando de sofrimentos aos quais não teriam nenhuma necessidade de passar, nem os seus familiares. Então nós compreendemos que a pandemia da Covid-19, esse novo coronavírus, não é simplesmente um castigo divino. Porque Deus, na verdade, não castiga, mas é a consequência do que estamos semeando aqui na humanidade. E vem como uma advertência para nos impulsionar à humildade, à caridade, à solidariedade, à fraternidade, ao viver mais ético. Então a pandemia está fazendo com que tenhamos que revalorizar a própria vida, revalorizando a convivência familiar, revalorizando o fazer o bem ao próximo, para aqueles que estão sofrendo, revalorizando a ciência, que é dádiva divina, para que então, finalmente, possamos tomar o rumo do amai-vos uns aos outros, do fazer aos outros somente aquilo que gostaríamos que os outros nos fizessem. Portanto, a pandemia tem uma causa útil, mas ela poderia não acontecer? Claro que sim. Bastaria que tivéssemos, ao longo das últimas décadas, semeado a fraternidade, a solidariedade, que tivéssemos feito opção pela paz, pelo amor que deve reger a nossa existência. E aí então, claro que não teríamos necessidade de uma pandemia ou de qualquer outro tipo de flagelo, seja ele natural ou provocado pelo ser humano. No caso da pandemia, é um flagelo provocado por nós, seres humanos. E diante daqueles que mesmo assim negam a providência divina, diante daqueles que estão revoltados com a situação a qual o vírus está nos levando, diante daqueles que negam os avanços da ciência no combate a esse vírus mortal, enfim, diante daqueles que estão desesperados e se entregando, nós espíritas temos uma palavra de esclarecimento e também de consolo. Nós precisamos continuar a divulgar a mensagem espírita, explicando, consolando, amparando, porque isso vai passar. Estaremos correndo o risco para a frente, com o tempo, de um novo flagelo destruidor, uma nova expiação coletiva? Sim, se os resultados desta pandemia não forem aqueles
de nos levarem a compreender melhor e a praticar a lei divina, que tem por base o amor. Se tivermos esse aprendizado, nós nos afastaremos da possibilidade de um novo flagelo, de uma nova expiação coletiva, porque tudo está nas nossas mãos. Deus não pode fazer por nós. Jesus, que governa o nosso planeta, não pode fazer por nós. Os bons espíritos, que têm a missão de nos proteger, de nos amparar, de nos orientar, não podem fazer por nós. A decisão é nossa, o livre-arbítrio é nosso. Mas tenhamos calma, tenhamos fé em Deus. Entendamos que aqueles que estão partindo, não estão partindo para o fim, pelo contrário, porque a morte é a porta que se abre para voltarmos ao mundo espiritual. Eles vivem e precisam do nosso equilíbrio emocional, precisam das nossas orações. E eles vão continuar a nos amar e, na medida do seu possível, vão procurar nos auxiliar, nos amparar aqui. Essa mensagem libertadora do Espiritismo é que nos dá calma, compreensão e que nos leva a continuar então a trabalhar, sabedores que essas expiações vão passar, porque nós vamos entrar no mundo de regeneração. Então façamos a nossa parte com toda a confiança. Estudemos sempre o Espiritismo e lembremos que a vida continua após a morte, que nós não nascemos para viver e morrer. Nós renascemos para dar continuidade ao viver e continuaremos vivos, porque somos almas imortais, somos espíritos para a glória divina e para chegarmos à perfeição. Portanto, com o Espiritismo, não apenas nós temos a explicação das causas, dos porquês, como também sabemos o que temos que fazer e da confiança e serenidade que precisamos manter diante desse desafio existencial que vamos, com toda certeza, vencer. Bem, chegamos ao final de Ante os Novos Tempos. Uma visão de futuro, uma visão imortalista da vida, do ser imortal que todos nós somos. Agradecemos a Allan Kardec pelo seu trabalho maravilhoso junto à espiritualidade para nos trazer o Espiritismo e que possamos conhecê-lo cada vez mais profundamente, vivendo na total confiança de que Deus nosso Pai não nos desampara, que a sua misericórdia está sempre sobre nós. Vivamos com alegria, vivamos procurando amar o próximo, compreender e perdoar, e que o Evangelho seja o roteiro de luz das nossas vidas. Até o nosso próximo encontro. Um olhar voltado para o futuro da humanidade. As revelações dos Espíritos. A mensagem consoladora e esclarecedora do Espiritismo. Este é o programa Ante os Novos Tempos. Produção e apresentação, Marcos Demário. Até nosso próximo encontro. Em todos os momentos, o livro espírita é a melhor companhia. Comprando em marcosdemario.com, você apoia a manutenção do canal Orientação Espírita.
Orientação Espírita, o seu canal de espiritismo no YouTube, esclarecendo e consolando através dos princípios espíritas. Faça sua inscrição e renove sua vida. Vamos, juntos, fazer um mundo melhor.